Olá! Hoje a nossa análise entra em Gênesis capítulo 29. A gente começa com o Jacó chegando lá nas terras do povo do Oriente, né? E ele encontra um poço, uma cena bem interessante, aliás. Tinha 3 rebanhos esperando, uma pedra enorme tampando o poço e parece que existia uma rotina, um jeito certo de fazer as coisas ali. Exato. O poço, né, em Gênesis, muitas vezes é um lugar de encontros importantes, talvez até encontros providenciados, sabe? E essa rotina dos pastores de esperar todo mundo chegar para só então moverem a pedra juntos estabelece uma norma que Jacó, logo de cara, vai quebrar. Isso já diz muito sobre ele. E que quebra, hein? Ele está ali conversando com os pastores, descobre que são de Harã, que conhece o tio dele, Labão, e bem nessa hora, quem aparece? Raquel, a filha de Labão, chegando com as ovelhas. Que timing! E a reação do Jacó é, nossa, imediata, quase impulsiva, você não acha? Sem dúvida alguma, ele não espera ninguém, vai lá e, remove a pedra sozinho. Aquela pedra que os outros disseram que era um trabalho para fazerem juntos, né? Essa atitude dele é muito marcante. E logo depois vem o beijo, as lágrimas, quando ele conta quem é. É uma emoção muito forte, sabe? Cria uma conexão ali na hora. Sim, total. E aí Labão recebe ele com aquela frase clássica de parente: osso meu e carne minha. Uma acolhida bem calorosa. Aí passa um mês ele morando lá e vem a conversa sobre o pagamento. Labão pergunta, né, o que ele quer de salário, e a resposta de Jacó é toda focada na Raquel. O texto até descreve ela como formosa de porte e semblante e contrasta com a Lia, a mais velha, que tinha olhos fracos. É verdade. E ele oferece 7 anos de trabalho por Raquel. 7 anos. Parece uma aposta alta, né? Baseada ali no encantamento inicial. Altíssima. E Labão, claro, aceita. Ele até diz que é melhor dar ela para Jacó do que para um estranho qualquer. Mas o ponto principal, eu acho, é como o texto frisa que aqueles 7 anos pareceram-lhe poucos dias pelo muito que a amava. É impressionante isso. A força desse amor muda até a percepção do tempo e do sacrifício, né? É o que move o Jacó nesse momento. Bom, esses 7 anos passam voando, pelo menos para ele. Chega o grande dia, Jacó pede a esposa, Labão organiza a festa, tá tudo certo aparentemente, só que aí, de noite, acontece aquela virada, né? Uma viravolta e tanto. Sim, e é aqui que a história fica realmente complexa. Labão entrega Lia, a irmã mais velha, no lugar da Raquel. Imagina o choque do Jacó na manhã seguinte. A confrontação é direta. Por que você me enganou? Direto ao ponto. E a justificativa do Labão sobre o costume local, que a mais velha tinha que casar primeiro, soa um pouco conveniente demais, não acha? Fica aquela dúvida, né? Era costume mesmo ou só uma desculpa? É uma ótima pergunta. E o Jacó, que vamos lembrar, tinha enganado o próprio pai para roubar a bênção do irmão. Exato. Agora está provando do próprio remédio, né? A solução que Labão oferece é quase um checkmate. Pois é. Ele diz: termina a semana de núpcias com a Lia, aí depois você recebe a Raquel. Só que tem que trabalhar mais 7 anos por ela. É mole. E o Jacó aceita. Aceita. Casa com a Raquel uma semana depois, amando ela mais que a Lia, claro, e já começa ali uma dinâmica familiar super complicada, né? Labão soube jogar, hein? Com certeza soube. E as consequências dessa base familiar, que já nasce de um engano e desse favoritismo, claro, do Jacó pela Raquel, elas são imediatas. A gente está vendo o começo de muita tensão, rivalidade. E sofrimento, né? Entre as esposas e depois entre os filhos. Exato. O texto bíblico é bem claro quanto a isso. Diz que o Senhor, vendo que Lia era desprezada ou menos amada, né, abriu o ventre dela, a tornou fértil. Enquanto isso, Raquel, a esposa amada, continuava estéril, pelo menos naquele momento. Parece até uma, sei lá, uma compensação divina para aquele desequilíbrio de afeto. É uma leitura possível, sim. E os nomes que Lia dá aos filhos são muito significativos, são um termômetro da dor e da esperança dela. Primeiro, Ruben, que significa algo como ele viu minha aflição, né? Na esperança de que o marido finalmente a amasse. Que forte isso! Depois, Simeão, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada. Aí vem Levi, com a esperança de que agora meu marido se unirá a mim. E por fim Judá, que é um nome de louvor, louvarei o Senhor. Talvez um momento de
de aceitação ou de buscar validação em Deus, não no marido. Cada nome conta um pedaço dessa história emocional dela. Então, no fim desse capítulo, o cenário que a gente tem é bem complexo. Um amor à primeira vista, que levou a anos de trabalho, um engano que mudou tudo, e o início da formação das tribos de Israel, mas através de uma dinâmica familiar cheia de favoritismo, de dor, com a Lia, a esposa rejeitada, se tornando mãe de figuras-chave da história. Exatamente. Isso deixa uma reflexão importante, né? Como será que essas relações que já começaram tortas, com engano, com rejeição, com competição, como isso tudo pode ter influenciado não só a vida deles ali naquela família, mas também o destino, o caráter das tribos que vieram deles depois? É verdade. É fascinante pensar como as escolhas humanas, as circunstâncias, às vezes meio tortas, acabam ecoando tão longe na narrativa maior, né? Fica aí pra gente pensar.